O espírito da intimidade. Autora: Sobonfu Somé. Este áudio é dedicado a Cristiane Isabel Felipe. Capítulo 8. Intimidade, dentro do círculo de cinzas. Quando as pessoas reconhecem que são espíritos encarnados e que as outras pessoas também são espíritos, elas começam a compreender que o corpo humano é sagrado. A sexualidade passa a ser bem mais que um meio de se obter prazer, mas um ato sagrado. Elas veem as outras pessoas de forma diferente, o corpo deixa de ser uma fonte de atração física e passa a ser um templo. Talvez a forma de começar a caminhar na direção de uma vida íntima saudável seja reconhecer o divino em tudo. Quando entendemos que a terra na qual caminhamos não é apenas sujeira, que as árvores e os animais não são apenas fontes para nosso consumo, então podemos começar a nos aceitar como espíritos, vibrando em uníssono com todos os outros espíritos à nossa volta. Nossa conexão com todos esses espíritos viventes ajuda a determinar o tipo de vida íntima que teremos. O povo da Gara acredita que, quando duas pessoas compartilham uma vida íntima equilibrada e espiritual, elas têm o poder de aumentar a energia curadora de tudo à sua volta. Por essa razão, o casal, às vezes, dedica sua intimidade sagrada a algum propósito maior, além do bem-estar de seu próprio relacionamento. A intimidade de um casal não é a busca pelo prazer. É a busca por um tipo de poder que somente o espírito pode dar, em um contexto sagrado. Não vai ser encontrado em uma via pública ou no meio da aldeia, estará no círculo de cinzas, em um lugar que se tornou um templo, um altar, um espaço sagrado. Ao criar tal espaço, abrimos-nos para outros espíritos e nos permitimos estar completamente abertos uns para os outros. Permitimos-nos ser verdadeiros e estar totalmente presentes. O casal só se encontra em um espaço sagrado depois que admite não saber o que está fazendo. Ele adota essa atitude para permitir que o espírito venha ser seu mestre. Se você buscar apenas o prazer, a intimidade será curta. Rapidamente, você estará terminado. Se você conseguir ver a intimidade como algo guiado pelo espírito e ir além da limitação do prazer, ela poderá ter um efeito duradouro. Poderá trazer vitalidade e cura. Não esperamos os hormônios dominarem o corpo para pegar as cinzas, fazer o círculo correndo e lá dentro. Pegue a água, rápido. Não. Precisamos dar tempo para dissipar a energia negativa, honrar o espírito de cada um e aceitar um ao outro. Quando você usa as cinzas, elas protegem o ritual contra energias negativas, mas você e seu parceiro também precisam dissipar qualquer energia negativa que possam ter trazido para o círculo. Pensamentos negativos são um veneno poderoso. Eles ficam pairando e, quando vibramos em sua sintonia, entram em nós e nos dominam. Assim, o que acontece é que a atração física fica intimidada no círculo de cinzas. Algo se passa quando você usa cinzas e anuncia ao espírito seu propósito, a partir do coração. A intimidade deixa de ser levada pelo impulso sexual e passa a ser canalizada pelos espíritos. A atração que você poderia estar sentindo torna-se outra coisa. Subitamente, a pessoa compreende que está envolvida em uma situação muito maior que ela mesma. Não é uma interação entre duas pessoas. Talvez haja vários espíritos mostrando o caminho, que primeiro precisam ser convocados oficialmente. Esse convite deve ser expresso em termos de nossa incapacidade de fazer qualquer ato sagrado sozinhos e nossa necessidade de autorização. O povo da Gara não tem uma palavra específica para se referir ao sexo. Expressamos o conceito de sexo como uma viagem com alguém. A pessoa não quer fazer sexo com outra, que ela quer ir a algum lugar. Normalmente esse lugar é desconhecido para os dois. Conhecem, porém, alguém que o conhece, seja o espírito do avô, seus ancestrais, seu cão, seu gato, ou algum espírito que encontraram no curso de sua vida. Os espíritos convocados tornam-se os cavalos que os levarão nessa viagem. Levá-los a um local determinado, para que tenham o aprendizado ou a visão que sempre vem no contexto da intimidade. Em uma situação íntima genuína, o horizonte visual e espiritual aumenta. Não há uma sensação de confinamento. Ocorre, até mesmo,
um adiamento de qualquer coisa prazerosa. É a evaporação total do olhar consciente, um pulo para um espaço coletivo muito dinâmico. De alguma forma, o relacionamento íntimo torna-se um símbolo da relação entre a comunidade tribal e seus ancestrais e entre você e as comunidades tribais às quais pertence. Qualquer tentativa de entrar nesse espaço por um convite estético, apresentado por alguém com uma aparência agradável, por exemplo, é, de fato, um perigo. A maior parte das pessoas cai na ilusão estética por causa de sua falta de base espiritual. Quando você se envolve com isso, é como comer sorvete com veneno. Quando você come a primeira colherada, é gostoso. A segunda, mais ou menos. Depois você se esquece, e a próxima colherada é fatal. É por isso que as crianças, desde o começo, são sempre advertidas sobre o perigo de pular nesse tipo de espaço ritual, sem orientação prévia. As crianças aprendem a olhar para esse tipo de viagem com muito cuidado, porque há o perigo de não conseguirem voltar do lugar aonde forem levadas. Quando os adolescentes estão prontos para a iniciação, sabemos que seus hormônios estão começando a puxá-las para um local desconhecido. A iniciação é uma reversão desse processo, no curso da qual o espaço ritual é revelado. É uma época na qual aprendem a usar sua energia sexual para um propósito mais elevado e a direcioná-la para o espírito e para a cura. Em um espaço sagrado, qualquer sentimento ruim que a pessoa tiver em relação ao seu parceiro deve ser resolvido. Deve-se também abandonar o desejo de domínio. Quanto mais a pessoa tentar controlar a situação, mais dano fará ao parceiro. Ele começará a se sentir distante e o relacionamento tornar-se-á uma rua de mão única. Quando o casal amadurece, a fusão de sua alma eventualmente dá luz a um novo espírito. O nascimento desse espírito vem como resultado direto do casal assumindo plenamente sua intimidade. Pode suceder de um ou outro interessar-se sexualmente por uma terceira pessoa. Esse interesse é considerado extremamente perigoso. Por causa do tipo de ritual de ligação que eu e meu marido fizemos, se eu saísse, tivesse um caso, e voltasse para casa, e voltasse a encontrá-lo em espaço íntimo, ele não sobreviveria. Morreria também se eu lhe desse algo e ele o colocasse em seu corpo. Quando um casal está ligado em um nível profundo e espiritual, sua energia se parece com a de uma pessoa. Então, quando uma pessoa é infiel, a pureza do ancestral é manchada, uma energia estranha é trazida para a relação que prejudica o outro. A ferida é tão profunda quanto a profundidade de sua intimidade, e pode ser fatal. É por isso que as pessoas que se separam sofrem tanto. Em muitas aldeias na África, a intrusão do mundo moderno, enviando jovens casados para a cidade, enquanto esposa e filhos ficam em casa, causou uma série de maus eventos. Os que partiram para a cidade envolveram-se em outros relacionamentos. Quando voltaram para casa, não se importaram mais com o assunto, uma vez que o outro relacionamento havia ocorrido distante da aldeia. Eles se esqueceram do espírito das esposas e acharam que podiam se safar. Antes que fosse possível fazer qualquer coisa, alguém já tinha morrido. A mesma coisa se dá no Ocidente, quando a dor do adultério mata ou parte o coração de entes queridos. Sexualidade é tão complicada no Ocidente. Quando $0 ocidentais vêm para a aldeia, veem homens e mulheres se relacionando de forma muito diferente. Se vissem uma mulher andando com os seios à mostra no centro da cidade de São Francisco, eles iriam parar e se perguntar se era um convite aberto ao sexo e coisas assim. Mas, na aldeia, as mulheres sempre andam sem camisa. É absolutamente normal. Ninguém vai dizer, essa mulher está louca, ou pular em cima dela, por ser tão atraente. É difícil para os ocidentais compreenderem uma visão diferente da sexualidade, porque a questão não é abordada ou conversada com franqueza no Ocidente. É um assunto sensível. É por isso que se tem tanta infidelidade, é por ser tão misteriosa. Ninguém conta como é, de fato, a infidelidade. Assim, todo mundo fica imaginando e quer experimentar para ver. Em uma cultura em que a sexualidade não é vista como sagrada, aceitar completamente a sexualidade é ir contra a corrente.
A vergonha, a insegurança, a baixa autoestima sempre ficam espreitando, prontas para bater à porta da psique. Muitas pessoas acham a questão tão assustadora que passam a vida negando sua sexualidade. A vergonha é tão grande na cultura ocidental que oprime a todos. O ritual pode nos ajudar a vencer os bloqueios sexuais, pela aceitação de nós mesmos e de nossos espíritos. Ensinar as crianças sobre a intimidade, estimulá-las a aceitar esta última, em vez de esconder tal assunto delas, diminuiria grande parte da vergonha e da confusão que o Ocidente está vivenciando. A vergonha nasce simplesmente porque os adultos não dizem aos seus filhos a verdade sobre a sexualidade. Quando seus filhos descobrem esse fruto proibido, são punidas. É necessário ensinar às crianças, antes que cheguem à idade de lidar com essas coisas, que a intimidade tem a ver com o espírito, e não se trata apenas de um caso de uma noite. Antes de vir aos Estados Unidos, eu achava que todo mundo sabia dançar. Quando as pessoas me pediram para ensinar passos de dança, fiquei surpresa. De qualquer forma, pediram-me para ensinar alguns adolescentes como dançar. Quando os instruí a mover seus quadris de um certo jeito, eles resistiram. Acharam que era sujo. Do ponto de vista africano, não havia nada de errado naquilo. E uma forma de mover energia sexual, de incorporar a própria sexualidade e também de desbloquear energias sexuais reprimidas. Mais tarde, descobri que mexer os quadris era considerado muito provocativo neste país, e que uma pessoa que fazia esse tipo de coisa deveria ter vergonha. Na aldeia, qualquer demonstração pública de intimidade significa um vazamento de poder e, portanto, deixa o casal vulnerável a todo tipo de forças externas. Quanto mais abertamente é demonstrada, mais perde poder. A vida íntima, quando aberta a espectadores, certamente decai. Espectadores criam um vazamento que mata o próprio espírito que estão tentando cultivar. Ensinaram-me que a intimidade é um ritual que deve se dar dentro do espaço sagrado ou de ritual. A intimidade fora desse espaço é letal. Se a pessoa não tiver alguma relação com o sagrado em si, não poderá vivenciar a sexualidade. É um conceito bem difícil de explicar, mas há uma conexão íntima entre o sexo e o sagrado. Uma pessoa que é desesperadamente atraída para a atividade sexual, é uma pessoa que está desesperadamente tentando entrar no mundo do espírito. Ela pensa que, quanto mais se envolver em atividades sexuais, mais se encontrará ou encontrará o espírito. Mas isso nunca ocorre, porque a atividade é feita fora de um contexto sagrado. Entretanto, o desejo indica uma crença profunda em que algo maior está ali. Considero isso mais um sinal de que é impossível separar ou dissociar nossa vida do sagrado. Todos temos algo em comum, que é o desejo da intimidade. A intimidade é sagrada. É por isso que acho que a cultura moderna, com sua propaganda do sexo, está anunciando seu desejo pelo sagrado, de forma equivocada. Se você acredita que todo mundo deseja algo sagrado, verá, por trás de um enorme cartaz com todo tipo de imagens sexuais atraentes, uma psique procurando reconectar com algo que sabe que tem o poder de cura. Então, o que fazer no meio disso tudo? Primeiro, é preciso ver a intimidade como um alinhamento entre o ser e o sagrado, olhar para a sua vida íntima como uma comunhão com o sagrado. Se compreender isso, verá, na prática da sexualidade, algo essencialmente ritualístico.